Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Radar de Mercado da G-Resource Brasil. E a verdade é que o mercado global está prestes a virar de ponta cabeça e o epicentro dessa mudança é o agronegócio. Enquanto os Estados Unidos lutam para não perder a China, o Brasil vem ganhando espaço, o dólar dispara e até o etanol americano bateu recorde recentemente. Então, se você quiser saber o que isso significa para o seu bolso, para o seu negócio, para o preço da soja nas próximas semanas, segura esse Radar de Mercado de hoje porque tem coisa grande acontecendo, né, Rafa? É isso mesmo, Camila. Os futuros de grãos em Chicago começaram o dia em alta, com o mercado ainda na expectativa da reunião dos Estados Unidos e a China, que começa amanhã na Malásia. O presidente Donald Trump está muito confiante de que a China vai comprar soja americana de novo, né? Mas aqui na GeoSource a gente acredita que é improvável que os volumes perdidos sejam compensados ainda este ano, efetivamente. As conversas vêm ganhando uma certa importância diante das ameaças americanas de restringir exportação de software, redução chinesa nas vendas de minerais de terras raras, né? Então, Trump reforça o apelo para que a China retome as importações normais de soja, mas a gente precisa, obviamente, dizer que vai ser difícil retomar isso antes de dezembro, né? Se tiver alguma janela ali, seria dezembro, janeiro. E a partir de fevereiro, obviamente, o Brasil volta a dominar as exportações com um preço mais competitivo, em função do tamanho da safra que vem pela frente. Então, um possível acordo dos Estados Unidos e China poderia levar a Pequim a importar algo como entre 5 e 8 milhões de toneladas de soja americana nesse período, muito abaixo daquilo que estava projetado, né? Por exemplo, o ano passado, 21,5 milhões de toneladas, né? Mesmo com uma recomposição parcial, o Brasil continua na liderança e deve retomar essa liderança a partir de fevereiro, quando a gente tem um preço, né, muito melhor, tá? Os fundos seguem um tanto quanto comprados em soja, avançando em apostas nessa conversa, tá? Mas somente efetivamente um problema climático poderia realmente sustentar esse rally de preços, né? E fazer com que a gente tivesse uma virada, né, nos preços que estão se apresentando. Na China, os futuros do farelo respondem a esse possível acordo, subindo mais de $6 a tonelada. Tá? Antes dessa conversa acontecer, os traders estão trazendo uma certa especulação. Tá? Olhando para os Estados Unidos, a gente ainda tem um fechamento parcial do governo americano, shutdown, tá? E, obviamente, que existem algumas ações judiciais em andamento, que deve atrasar os anúncios dos mandatos de mistura de biocombustíveis e as exceções daquelas pequenas refinarias que nós pontuamos alguns vídeos atrás, né, até algo como novembro ou dezembro para essa definição acontecer. Enquanto isso, a gente está vendo importações de biodiesel aproveitando algumas brechas tarifárias, né, e a Clean Fuels Association, lá americana, pediu o fechamento desse lucro fiscal que está prejudicando o mercado interno. Nos Estados Unidos, a gente vê uma retomada gradual ali da FSA, a Farm Service Agência, né, americana, para processar os empréstimos agrícolas depois do shutdown, mas o USDA ainda não liberou os 3 bilhões prometidos para o programa em suporte para o agro, né, e obviamente pressiona por lá. Então, o etanol acho que é a única notícia de destaque com brilho aí, vamos colocar assim, né, que traz uma certa demanda interna sustentando, obviamente, a produção, assim como uma demanda de biocombustíveis internacionais, tá? A produção semanal cresceu 3% acima do ano anterior, a terceira maior marca da história. O etanol físico lá, acima de $1,80 por galão, margens seguem positivas e as usinas seguem, obviamente, aumentando gradualmente seu esmagamento, né? A gente tem um estoque reduzindo agora para 29 milhões de galões, né, algo como 110 milhões de litros, tá? E as exportações seguem firmes, no caso do etanol, mesmo com o consumo doméstico de gasolina, né, que seria o próximo gráfico, reduzindo aí a 4% na semana. E o que isso importa para você aqui no Brasil é que o Brasil também ganha competitividade no etanol, principalmente olhando para o etanol de milho, né, aproveitando o momento de um câmbio, de uma retomada daqueles 5,30 agora para a marca dos 5,40, tá? E um apetite global por biocombustíveis. Para encerrar, Camila, eu acho que enquanto a China bate de frente ali com os Estados Unidos, ela vem também batendo recorde histórico de comércio exterior. Tá? A gente tem uma marca de 566 bilhões de dólares, mesmo com as tarifas do Trump. Aí quem ganhou espaço foi o Brasil. Exportações de carne bovina subiram 73%, café 119%, e a China está reduzindo uma dependência dos Estados Unidos, se apoiando cada vez mais nos BRICS, abrindo novas porteiras para o agro brasileiro.
Pois é, Rafa, e além disso, a gente tem né, igual você comentou sobre o shutdown, a gente acha que o OSD de novembro, né, vai ser publicado só em novembro mesmo por causa do shutdown, então esse novo OSD deve revisar para cima a produção global de trigo dos Estados Unidos, né, ampliando aí os estoques, deixando esse mercado bem abastecido, mas o destaque está aqui no Brasil, né, o plantio de soja tem avançado bem forte, né, com o Paraná e Mato Grosso avançando bem acima dos 50% já plantado em cada estado essa semana, e o clima melhora também bastante agora entre o fim de outubro e início de novembro. Então, o resumo geral é que o Brasil ganhou tração, né? Os Estados Unidos seguem ali meio travados, meio estagnados, e a China continua dependendo da gente por enquanto. E só para fechar também, né? O dólar tá a 5,39, né? Tá mantendo o produtor brasileiro na frente, prêmios e demanda existente também. Então é isso, pessoal. Obrigada por acompanhar a gente hoje. Obrigada, Rafa. E se você quiser entender melhor esses movimentos do mercado e transformar essa decisão, né, transformar essa informação em uma decisão, não perca mais tempo, tá, gente? Assine os nossos relatórios. A gente está com uma promoção muito especial. O primeiro mês sai por apenas R$ 5. Tá bom? Acesse o link aqui na descrição, garante sua assinatura e venha fazer parte de quem antecipa o mercado e não de quem corre atrás dele. Não é isso, Rafa? É isso mesmo. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa semana.